Gente, que loucura, que loucura! Olhar para Jakarta hoje é como ver dois mundos se encontrando em um abraço. De um lado, você vê a história viva, pulsando nas ruas de Kota Tua, a cidade antiga. Dá para sentir o cheiro das especiarias que um dia moveram o mundo. É a Indonésia raiz, com seus mercados, seus canais antigos e uma arquitetura que conta a saga de séculos. É uma viagem no tempo a cada esquina. A gente anda por ali e quase ouve os ecos das conversas de comerciantes, dos navios chegando, de um passado que construiu a base de tudo o que vemos hoje. É a alma da Indonésia, preservada com muito carinho e orgulho. Mas aí você levanta o olhar e, uau! É o futuro chegando com tudo, rasgando o céu. Prédios gigantescos, modernos, espelhados, que parecem tocar as nuvens. É a Jakarta do século XXI, vibrante, acelerada, cheia de sonhos e oportunidades. Essa mistura é simplesmente sensacional. É como se a cidade dissesse: eu sei de onde eu vim, mas sei exatamente para onde estou indo. É um contraste que não choca, mas que inspira. Mostra que é possível crescer, se modernizar, sem apagar as suas origens. É uma lição para todos nós, não é mesmo? Respeitar o passado enquanto construímos um futuro incrível. Essa cidade é um caldeirão de culturas, de ideias, de gente batalhadora. Gente que acorda cedo, pega o trem, o ônibus e vai à luta para construir um país melhor. É a energia dessa gente que alimenta o motor dessa transformação. Você vê isso no sorriso das pessoas, na correria do dia a dia, na vontade de fazer acontecer. Jakarta não para. Nunca. É uma metrópole que respira inovação, que busca soluções criativas para seus desafios. E que desafios, meus amigos! Mas é na superação que a gente encontra as melhores histórias. As histórias que realmente importam e que nos motivam a seguir em frente. Ver essa dualidade é entender a alma da Indonésia. Um país que honra seus ancestrais, suas tradições, mas que tem uma sede enorme de progresso. É a prova de que é possível ter os pés fincados na tradição e a cabeça nas estrelas. Jakarta é mais do que uma capital. É um palco onde o passado e o futuro dançam juntos todos os dias. E que espetáculo, minha gente! É uma inspiração ver como a engenharia e a vontade de um povo estão moldando um amanhã cheio de esperança. Um amanhã que já começou a ser construído hoje. É de arrepiar. Vamos falar de coisa séria, mas de um jeito que todo mundo entende. Imagina só, Jakarta está afundando. É isso mesmo, não é filme de ficção. A cidade enfrenta um desafio gigantesco com as inundações. Parte dela fica abaixo do nível do mar. Mas o povo indonésio não é de se entregar de jeito nenhum. Os engenheiros de lá estão trabalhando dia e noite numa verdadeira batalha contra a água. Eles estão construindo diques gigantes, muralhas enormes no mar, para proteger a cidade. É um projeto monumental, uma obra de Hércules. É a engenharia a serviço da vida, garantindo que milhões de pessoas possam dormir em paz, seguras em suas casas. Ao mesmo tempo que se defendem da água, eles olham para cima. E como olham? Os arranha-céus de Jakarta e Surabaya são de cair o queixo. Prédios altíssimos, com designs arrojados, que mudaram completamente a cara das cidades. Não são apenas prédios de escritórios ou apartamentos, são símbolos de poder, de crescimento econômico, de um país que está dizendo ao mundo: ei, estamos aqui. Cada novo prédio que sobe é um tijolo a mais na construção de um futuro próspero. É a prova de que, mesmo com os pés na água, os sonhos dos indonésios alcançam o céu. É uma demonstração de força e resiliência. E não é só construir coisa nova, não. Existe uma preocupação enorme em revitalizar o que já existe. Áreas antigas que estavam esquecidas estão ganhando vida nova. Prédios históricos são restaurados com um cuidado incrível, mantendo a arquitetura original, mas ganhando novas funções. Viram centros culturais, cafés, espaços para a comunidade. É a tal da história que eu falei, sendo respeitada e integrada à vida moderna. É dar um banho de loja no passado, deixando ele bonito e pronto para ser aproveitado pelas novas gerações. É a inteligência de unir o útil ao agradável, o novo ao antigo. Essa transformação urbana é uma verdadeira aula de como superar desafios. De um lado,
a luta contra a natureza, com obras anti-inundação que são um exemplo para o mundo. Do outro, a construção de uma metrópole moderna, pulsante, cheia de arranha-céus que apontam para o futuro. E no meio disso tudo, o carinho com a própria história. É uma engenharia que pensa em tudo, na segurança, no progresso e na identidade. É a Indonésia mostrando que, com criatividade e muito trabalho, não há desafio que não possa ser superado. Que inspiração, minha gente! Agora, se liga nessa história! Imagina o trânsito de uma cidade como Jacarta, com milhões de pessoas indo e vindo todo santo dia. É uma loucura, né? Pois é, mas os indonésios estão dando um show para resolver isso. Eles criaram um sistema de transporte público que é de tirar o chapéu. Primeiro, vamos falar do BRT, o Transjakarta. Pensa num corredor de ônibus exclusivo, rápido, que não fica preso no engarrafamento. É como se fosse um metrô, mas na superfície. É simples, eficiente e ajuda uma multidão de gente a chegar no trabalho, na escola, em casa. É a solução inteligente para o dia a dia da cidade. Mas eles foram além. Eles construíram o MRT, o metrô de verdade, que corta a cidade por baixo da terra. É rápido, moderno, com ar-condicionado. Uma maravilha. E também o LRT, um trem mais leve, que anda suspenso por cima das ruas. Parece coisa de filme futurista. Esses sistemas juntos formam uma rede que conecta a cidade inteira. É a liberdade de ir e vir, com conforto e rapidez. É a engenharia pensando nas pessoas, na qualidade de vida. É menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. Isso não tem preço, né? É uma mudança que transforma a vida de todo mundo para melhor. E quando a gente pensa que já viu de tudo, eles vêm com o Push. Esse é o nome do trem-bala que liga Jacarta a Bandung. Gente, é o primeiro trem de alta velocidade do Sudeste Asiático. Uma viagem que antes levava horas, agora é feita em menos de 40 minutos. É uma revolução. É como se as duas cidades tivessem se tornado vizinhas. Isso impulsiona o turismo, os negócios, integra o país. É a tecnologia de ponta a serviço do desenvolvimento. Ver esse trem cortando a paisagem é ver o futuro acontecendo diante dos nossos olhos. É um orgulho para a Indonésia e uma inspiração para todos nós. O mais legal de tudo isso é ver como esses sistemas se complementam. Você pode descer do trem-bala, pegar o metrô e depois o ônibus do BRT para chegar no seu destino final. Tudo conectado, tudo pensado para facilitar a vida das pessoas. É a prova de que, com planejamento e investimento, é possível transformar a mobilidade de uma nação. É a engenharia criando pontes, ou melhor, trilhos, entre as pessoas e as oportunidades. A Indonésia está nos trilhos do progresso, e em alta velocidade. Que golaço! Olha que coisa incrível, pessoal! A Indonésia é um país formado por mais de 17 mil ilhas. Já parou para pensar no desafio que é conectar toda essa gente? É como montar um quebra-cabeça gigante, onde cada peça está separada pelo mar. Mas para a engenharia indonésia, desafio é combustível. E a maior prova disso é a Ponte Suramadu. Que obra espetacular! Ela liga a ilha de Java, a mais populosa, à ilha de Madura. Antes dessa ponte, a travessia era feita de balsa e demorava um tempão. Era um obstáculo para o desenvolvimento, para o comércio, para as famílias que viviam separadas. A construção da Ponte Suramadu foi uma saga. Imagina construir uma ponte com mais de 5 quilômetros de comprimento, em cima do mar, enfrentando correntes fortes, ventos e até o risco de terremotos. É uma engenharia de altíssimo nível. Os pilares foram fincados a dezenas de metros de profundidade no leito do mar. É uma estrutura que precisa ser forte o suficiente para aguentar o peso de milhares de carros todos os dias e, ao mesmo tempo, flexível para resistir às forças da natureza. É a combinação perfeita de força bruta e inteligência. É um verdadeiro gigante de concreto e aço que nasceu da coragem e do conhecimento. Hoje, a ponte é uma artéria vital. Ela não conecta apenas duas porções de terra. Ela conecta sonhos, oportunidades e futuros. O tempo de viagem diminuiu drasticamente, o comércio floresceu na ilha de Madura, novas empresas surgiram e a vida das pessoas melhorou muito. É o tipo de obra que muda a história de uma região. É a engenharia cumprindo seu papel social.
transformando a realidade das pessoas para melhor. Passar por essa ponte é sentir o poder da engenhosidade humana. É uma experiência que nos faz acreditar que não há obstáculo grande demais quando se tem um propósito. E a Suramadu é só o começo. A Indonésia continua estudando e planejando novas pontes, novos túneis submarinos, para conectar ainda mais suas ilhas. É um projeto de nação, um sonho de unir um país arquipélago. Cada nova conexão é uma vitória contra o isolamento, um passo a mais na construção de um país mais forte e integrado. É a engenharia marítima mostrando sua força, superando as barreiras impostas pelo oceano. É a prova de que, para o povo indonésio, o mar não é um obstáculo, mas um caminho a ser conquistado. É emocionante demais. Minha gente, vamos pensar juntos. A Indonésia é um país de ilhas, certo? Então, como chegam e saem as mercadorias? Pelos portos, claro. Os portos são o coração do comércio, a porta de entrada e saída para tudo o que o país produz e consome. E o porto de Tanjung Priok, em Jakarta, é o gigante desse time. É um dos portos mais movimentados do mundo. Mas para continuar nesse jogo de gente grande, era preciso se modernizar. E foi exatamente isso que eles fizeram. Uma transformação radical, que colocou o porto no século XXI. Imagina a cena, navios gigantescos, do tamanho de prédios, chegando e saindo o tempo todo. Para dar conta desse movimento, eles precisaram de tecnologia de ponta. Guindastes enormes, totalmente automatizados, que parecem robôs gigantes, descarregam os contêineres em tempo recorde. Tudo é controlado por computador, com uma precisão incrível. Isso agiliza todo o processo, diminui os custos e torna a Indonésia muito mais competitiva no comércio internacional. É a indústria 4.0 chegando com tudo na beira do cais. É a inteligência artificial trabalhando para impulsionar a economia do país. Essa modernização não foi só trocar os equipamentos. Foi preciso aumentar a profundidade do porto, para que os maiores navios do mundo pudessem atracar ali. Foi uma obra de dragagem gigantesca, um trabalho pesado, mas essencial. Também construíram novos terminais, ampliaram os pátios de contêineres e melhoraram as estradas e ferrovias que conectam o porto ao resto do país. É um sistema integrado, onde tudo funciona em harmonia, como uma orquestra bem afinada. É o planejamento estratégico fazendo a diferença, pensando no futuro a longo prazo. O resultado de tudo isso? A Indonésia se tornou um hub logístico fundamental para a Ásia. Produtos do mundo todo chegam mais rápido e mais barato. E os produtos indonésios, como café, borracha e eletrônicos, chegam aos mercados internacionais com mais facilidade. Isso gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento para o país inteiro. A modernização do porto de Tanjung Priok e de outros portos pelo país é a prova de que investir em infraestrutura é o caminho para o crescimento. É abrir as portas da Indonésia para o mundo e mostrar a força do seu povo e da sua economia. Sensacional! Agora, uma das coisas mais legais que eu vi na Indonésia. O país fica numa região chamada Círculo de Fogo do Pacífico. Isso quer dizer que tem muitos vulcões. Parece assustador, né? Mas os indonésios, com sua criatividade, transformaram esse desafio em uma oportunidade incrível. Eles usam o calor que vem do centro da Terra para gerar eletricidade. É a energia geotérmica. Eles perfuram o solo e o vapor quente que sai de lá, com uma força tremenda, gira as turbinas que produzem energia limpa 24 horas por dia. É a natureza trabalhando a favor do homem. A Indonésia é uma potência mundial em energia geotérmica. Eles têm usinas gigantescas, como a de Sarula e a de Wayang Windu, que são verdadeiras catedrais da engenharia sustentável. É uma solução genial, que aproveita um recurso natural abundante no país, sem poluir o meio ambiente. É a prova de que é possível crescer economicamente e, ao mesmo tempo, cuidar do nosso planeta. É o tipo de ideia que a gente tem que aplaudir de pé. Usar a força dos vulcões para acender as luzes das casas. Isso é simplesmente fantástico, uma lição para o mundo todo. Mas não para por aí. Como um país tropical, a Indonésia tem sol de sobra. E o que eles estão fazendo? Instalando painéis solares por toda parte.
em telhados de casas, em grandes fazendas solares e até em usinas flutuantes, em cima de lagos e represas. É aproveitar cada raio de sol para gerar energia limpa e barata. E tem também a força das águas, dos rios. Eles constroem usinas hidrelétricas como a de Cirata, que são obras de engenharia impressionantes e que fornecem energia para milhões de pessoas. É um verdadeiro mix de energias renováveis, uma cesta de soluções inteligentes. Essa aposta na sustentabilidade é mais do que uma tendência, é uma necessidade. A Indonésia está mostrando que o futuro da energia é verde, é geotérmica, é solar, é hídrica, é usar a inteligência para aproveitar os recursos que a natureza nos dá de presente, de forma responsável. É garantir que as futuras gerações tenham um planeta saudável para viver. Essa consciência ambiental, aliada à capacidade técnica da sua engenharia, coloca a Indonésia na vanguarda da transição energética. É um exemplo que inspira e dá esperança. Que show de bola! Gente, a relação da Indonésia com o mar é uma coisa ancestral, está no sangue do povo. E essa tradição se transformou numa indústria naval superpoderosa. Eles não constroem apenas barquinhos de pesca, não. Nos estaleiros de cidades como Surabaya, eles constroem navios gigantescos, cargueiros, petroleiros e até navios de guerra supermodernos. É uma indústria que gera milhares de empregos e mostra a capacidade técnica do país. É um orgulho ver um navio imenso, feito 100% com engenharia e mão de obra local, sendo lançado ao mar. A estatal PT Pal é um exemplo disso. É um estaleiro que compete de igual para igual com os gigantes mundiais. Eles exportam navios para vários países, mostrando a qualidade e a competitividade da engenharia naval indonésia. Construir um navio é uma tarefa complexa, que exige precisão, conhecimento em diversas áreas e um trabalho em equipe afinadíssimo. É como montar um quebra-cabeça de milhares de toneladas. E eles fazem isso com maestria. É a Indonésia reafirmando sua vocação marítima, não apenas para navegar, mas para construir os próprios meios de conquistar os oceanos. E se no mar eles são gigantes, eles também estão de olho no céu. Isso mesmo, a Indonésia tem um programa espacial. Pode parecer loucura, mas é a pura verdade. Eles projetam, constroem e lançam seus próprios satélites. O satélite Satria 1, por exemplo, é um gigante das comunicações, lançado para levar internet de alta velocidade para os cantos mais remotos do país. Escolas, hospitais e comunidades em ilhas distantes, que antes estavam isoladas, agora estão conectadas com o mundo. É a tecnologia espacial servindo para diminuir as desigualdades e levar oportunidades para todos. Essa jornada do mar ao espaço mostra a ambição e a capacidade do povo indonésio. Eles não se contentam com pouco. Eles dominam a engenharia naval, que é fundamental para um país arquipélago, e ao mesmo tempo investem na engenharia aeroespacial, que é a fronteira do conhecimento. É a prova de que um país em desenvolvimento pode, sim, sonhar alto e alcançar as estrelas. É a ciência e a tecnologia transformando a vida das pessoas, seja conectando ilhas pelo mar ou conectando mentes pelo espaço. É de arrepiar, não é mesmo? Agora preparem-se para a história mais futurista de todas. A Indonésia está fazendo algo que poucos países no mundo tiveram a coragem de fazer: construir uma capital do zero. Isso mesmo. Eles estão construindo uma nova cidade chamada Nusantara, no meio da ilha de Bornéu. E não é uma cidade qualquer. É um projeto para ser a capital mais moderna, mais verde e mais inteligente do planeta. É um sonho que está saindo do papel e se tornando realidade diante dos nossos olhos. É a Indonésia dando um salto gigantesco em direção ao futuro. A ideia de Nusantara é ser uma capital florestal. O projeto prevê que a maior parte da área da cidade seja de espaços verdes, preservando a floresta local. É uma cidade que vai respirar natureza. Os prédios do governo, as casas, as escolas, tudo será construído em harmonia com o meio ambiente. A energia será 100% renovável, vinda principalmente do sol. O transporte público será elétrico e autônomo, sem carros particulares poluindo o ar.
É um conceito revolucionário de urbanismo, onde a tecnologia e a sustentabilidade andam de mãos dadas. Mudar a capital de Jakarta para Nusantara é uma decisão estratégica. Ajuda a aliviar os problemas de Jakarta, como o afundamento e o trânsito, e também promove o desenvolvimento de outra região do país, distribuindo a riqueza e as oportunidades. É um projeto audacioso, que exige um planejamento impecável e uma engenharia de ponta. Os melhores arquitetos, engenheiros e urbanistas do mundo estão envolvidos, trabalhando junto com os talentos locais para criar essa cidade modelo. É uma tela em branco para se desenhar o futuro. Nusantara é mais do que uma nova cidade. É um símbolo da visão de futuro da Indonésia. É a declaração de que é possível construir um futuro próspero sem destruir o planeta. É um legado para as próximas gerações. Uma capital inteligente, sustentável e inclusiva, que nasce do respeito à natureza e da crença no potencial da tecnologia. É a maior obra da engenharia indonésia. Um projeto que vai inspirar o mundo inteiro. A gente vai ouvir falar muito de Nusantara. É a Indonésia construindo literalmente o amanhã. Que loucura! Ao final dessa jornada, o que fica, minha gente, é uma admiração profunda. A engenharia indonésia não é feita apenas de concreto, aço e cálculos. Ela é feita de alma, de resiliência, de uma vontade teimosa de superar o impossível. Viver no Círculo de Fogo, num arquipélago vasto, com o mar por todos os lados, seria motivo para muitos desistirem. Mas para os indonésios, cada desafio geográfico se tornou uma oportunidade para inovar, para criar, para se superar. É uma luta diária, travada com inteligência e coragem. Vimos os diques gigantes que protegem Jakarta da fúria do mar. Vimos a ponte Suramadu, um colosso que une ilhas e pessoas. Vimos os trens-bala cortando paisagens, aproximando cidades. Vimos a energia limpa, nascendo do calor dos vulcões. Cada uma dessas obras é um capítulo de uma história de superação. É a história de um povo que não se curva diante das adversidades da natureza, mas que aprende com ela, a respeita e usa sua força para construir um futuro melhor. É uma engenharia que tem um propósito claro: servir e proteger as pessoas. Essa capacidade de transformar desafios em soluções é a marca registrada da Indonésia. Onde havia isolamento, eles construíram pontes e satélites. Onde havia trânsito caótico, eles criaram redes de transporte eficientes. Onde havia a ameaça das inundações, eles ergueram defesas. E onde há o sonho de um futuro melhor, eles estão construindo uma nova capital do zero. É uma nação em movimento, em constante construção, movida pela força e pela criatividade do seu povo. É a prova de que a engenhosidade humana não tem limites. Portanto, quando olharmos para a Indonésia, não vamos ver apenas praias paradisíacas e templos antigos. Vamos ver uma nação de engenheiros, de construtores de sonhos. Um povo que, com as próprias mãos e com muita inteligência, está moldando seu destino, superando os desafios impostos pela geografia e construindo um dos países mais dinâmicos e inspiradores do mundo. A engenharia indonésia é uma lição de vida. Uma lição de que, com trabalho, fé e muita criatividade, não há montanha que não possa ser movida, nem oceano que não possa ser cruzado. É de aplaudir de pé.